Então, muito bem-vindos e vamos hoje falar sobre esse nosso belíssimo recanto do sul do país, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, belezas naturais de grande magnitude, que são os Aparados da Serra, canyons considerados dos mais bonitos, gente, é impressionante, quem não conhece tem que conhecer, é imperdível na minha opinião. E juntamos aí para fazer uma viagem ainda mais gostosa, a parte de vinhedos da região de Bento Gonçalves, né, que temos vinícolas brasileiras maravilhosas e que merecem ser prestigiadas por nós brasileiros, certo? E para falar dessa super viagem que a gente organizou para novembro, nossa primeira viagem composta desses dois destinos será em novembro, está aqui conosco o Ricardo Köhlreuter, não sei, é difícil falar o nome dele, olha que eu falo um pouquinho de alemão, não é fácil. O Ricardo é nosso grande parceiro, eu acho que eu vou tirar o vídeo, gente, perdão, porque minha internet aqui não está muito boa, vou continuar sem vídeo. O Ricardo é nosso grande parceiro em várias viagens e esta é mais uma delas. Então, Ricardo, muito bem-vindo, te agradeço por mais uma grande parceria aqui nessa live de hoje, e junto com o Ricardo estarão também participando dessa apresentação dois guias dessa viagem, um da primeira parte de Aparados da Serra, que é o Josemar, e o segundo, que é o Magnani, que é guia da parte da região das vinícolas, ali no entorno de Bento Gonçalves. A gente espera que o Magnani consiga entrar um pouquinho mais para frente aí na live para participar com a gente. E eu aproveito para dizer, então, que como sempre a gente deixa todo mundo no mute aí, para não ter nenhum ruído durante a apresentação, e que a gente fica muito feliz com comentários e perguntas que vocês venham a fazer para a gente pelo chat, e no final nós vamos ler as perguntas, ou quem quiser pode participar diretamente com a própria voz, tornando a live mais gostosa, mais quente, tá bom? Muito obrigada, Ricardo, contigo, querido. Boa noite, Sônia. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos que estão participando aqui da nossa live. A Kelly já está lá com um vinho, para dando aqui uma saúde aqui para a gente. Mais Hoje uma eu vou vez, só assistir da vinícola aqui, que eu montei. Sempre em grande estilo. Mais uma vez, eu agradeço aí a Freeway pela parceria, pelo convite da gente estar conversando sobre esse destino que foi muito bem pensado, tanto pela beleza quanto pela época que a gente passa. Isso que eu acho que é importante, né? Hoje a gente está reaprendendo a trabalhar depois de tantos anos. Então, nós passamos por um momento difícil e depois de alguns meses nós estamos aqui organizando uma viagem com um pequeno grupo, uma das primeiras que a gente retoma. Então, a gente tem que olhar com outros olhos e com outros cuidados. Mas, e essa é uma das razões pela qual a gente escolheu esse destino, né? A gente chama de Aparados da Serra porque é um dos parques nacionais de Aparados da Serra, da região, e que é onde é a casa da grande estrela da região, que é o Cânion de Itaimbezinho. Tá? O Cânion de Itaimbezinho talvez seja o cânion mais famoso, mais conhecido da região, mas nós temos também o Cânion Fortaleza, né? Que está no Parque da Serra Geral. Então, são duas atrações de tirar o fôlego, imperdíveis, que chama atenção para quem gosta de natureza, para quem gosta do Brasil, em dois parques nacionais de momentos distintos, né? Então, e a gente escolheu esse destino
não só pela beleza, claro, mas justamente para a gente ter amplitude de espaço, para a gente ter um distanciamento natural da viagem, né? A região ela é distante dos grandes centros. A base dela é a pequena cidadezinha de Cambará do Sul. É uma cidade graciosa, mas não é uma cidade de boom turístico. Ela tem 6.000 habitantes, mas é onde estão a maioria dos hotéis, né? Inclusive o nosso hotel que a gente vai ficar, nós vamos falar dele um pouco depois, fica a 2 quilômetros da cidadezinha de Cambará. Então, depois da gente aqui, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre a região, nós vamos para o lado de Bento Gonçalves, que aqui é um estilo completamente diferente, embora a proximidade seja bem pequena. Por exemplo, Bento Gonçalves de Cambará são 130 quilômetros de distância, mas é uma delícia para quem gosta de vinho, para quem gosta de pequenos propriedades com pequenas comidinhas. Por isso que a Kelly já está em grande estilo, entrando no clima, tomando o vinhozinho dela. Hoje deu certo. É isso. Inclusive o Josemar tá aí, tá? Tá aguardando, só para você saber. Ele conseguiu entrar. Maravilha, maravilha. Então, aí agora a responsabilidade minha é maior, não é? Porque o Josemar tá ouvindo tudo que eu falo e Sim. né? Então, aqui só continuando, a gente vai... eu diria até para essa viagem tudo muito próximo, é uma viagem de uma semana, onde a gente tem uma diversidade de atrações incrível. Então, não é viagem para ninguém se sentir com monotonia, né? E é isso. Então, a gente vai começar aqui falando da região de Cambará do Sul, não é? Vou começar aqui com a apresentação. A gente vai falar, então, praticamente na região de Cambará do Sul, do Parque Nacional de Aparados da Serra. Nós vamos falar do Parque Nacional da Serra Geral e nós vamos falar também do Vale dos Vinhedos e do Caminhos de Pedra, que é da região de Bento Gonçalves. Tá? Aqui, mais ou menos, um mapinha simples, só para vocês terem mais ou menos uma ideia geográfica de aonde está Cambará do Sul e os parques. Os dois parques eles fazem divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não sei se vocês estão vendo aqui, esse quadradinho vermelho é onde justamente está Cambará do Sul e os dois parques nacionais, né? Bem nessa parte distante aqui de Porto Alegre. Aqui a gente tem uma noção melhor, tá? Temos aqui, por exemplo, para vocês verem... Opa, deixa eu voltar aqui. É sensível aqui a minha tela. Espera aí. Aqui eu quero... Olha, aqui é Cambará do Sul. Volta, Cambará do Sul. Está bem sensível aqui. Porto Alegre aqui no sul, para vocês terem uma ideia, volta Porto Alegre. O cursor não está... Espera aí. Cadê o meu cursor? Está aqui, ó. Porto Alegre está aqui embaixo. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, Porto Alegre e Cambará do Sul dá aproximadamente 230 quilômetros. Só que eu estou colocando Porto Alegre aqui como referência, porque na nossa viagem, a gente não vai a Porto Alegre, né? Mas como é capital do estado do Rio Grande do Sul, estou colocando como referência. O nosso avião, só como curiosidade aqui, já que nós estamos falando também da viagem, vai descer aqui em Caxias do Sul, que está aqui nessa bolinha. A gente vem para Caxias do Sul, e Caxias do Sul para Cambará são 130 quilômetros. E vocês veem aqui à esquerda, Bento Gonçalves é pertinho, 40 quilômetros, 30 quilômetros, Caxias do Sul, Bento Gonçalves. Então, na realidade, é essa região que a gente vai estar trabalhando. Uma região de pouca quilometragem.
E aqui vocês já veem mais ou menos esses pontinhos, é justamente divisa de estado, tem várias curvinhas e aonde estão os cânions. Eu não sei se vocês conseguem observar, né? Eu gosto também de mostrar aqui no mapa, para vocês verem aqui no litoral, olha, a cidadezinha de Torres, porque quando a gente tiver, se tudo corre bem com o tempo, aquela coisa toda, no cânion de Fortaleza, a gente consegue avistar a cidade de Torres no litoral. Tá? Então, aqui é um pouco mais aproximado, para vocês verem aqui, se a gente for de Bento Gonçalves a Cambará, a gente faz todo o percurso em 175 quilômetros. E, claro, embora na nossa viagem, na nossa live, a gente não está falando sobre a cidade de Gramado, é uma das referências do estado. Então, para vocês verem que aqui Gramado, ela está aqui no sul, olha, aqui está a cidadezinha de Gramado. Na realidade, até gosto de mostrar Gramado, porque Caxias e Bento Gonçalves faz parte de um passeio que muita gente de Gramado faz de um dia, né? Ok, muito legal, muito bacana, mas Bento Gonçalves merece estadia. Vocês vão ver pela live que tem muita coisa. Se você faz o passeio de dia inteiro, um bate e volta, você não aproveita como se deve. Tá? Então, agora vamos aqui indo para o Parque Nacional. Eu vou aqui rapidamente. É o Parque Nacional de Aparados da Serra primeiro, depois a gente vai falar da Serra Geral. É um dos parques nacionais mais antigos do Brasil, né? Ele foi criado em 1959. Então, ele faz divisa, localizado nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e sua principal atração é o cânion de Itaimbezinho. Tá? O cânion de Itaimbezinho também, na realidade, é o cânion mais famoso, talvez, do Brasil, e ele é muito diferente do cânion Fortaleza, a gente vai perceber. Mas aqui é a foto dele que a gente tem, e a gente tem aqui algumas informações sobre o cânion de Itaimbezinho. O cânion tem uma extensão de 5.800 quilômetros, uma profundidade, ou seja, esses paredões do cânion de até 720 metros, e tem uma largura de um lado para o outro de 600 metros na sua parte mais distante, né? E aqui a gente tem praticamente como é que a gente faz para visitar os canyons. São as trilhas, não tem outro jeito. Então, o cânion de Itaimbezinho, ou seja, o Parque Nacional de Aparados da Serra, nós temos que dizer que é o mais antigo e é também o mais organizado. Organizado no sentido de trilhas sinalizadas, existe uma sede na chegada, onde você tem um toalete, e os caminhos são todos feitos com suas trilhas de uma forma que você pode fazer de maneira própria. Tá? Talvez também por ser o mais antigo. Agora, não desmerecendo o Parque Nacional da Serra Geral, onde está o cânion de Fortaleza. O cânion de Fortaleza ele é uma aparência completamente diferente, ele tem uma magnitude muito maior, porque ele tem espaços maiores do que o cânion de Itaimbezinho, nós vamos ver. Tá? Eu quero aproveitar, quero agora saber se o Josemar está ouvindo a gente. Você está por aí, Josemar? Sim, estou aqui, estou ouvindo. Boa noite. Muito bem. Desculpa aqui, deixa eu apresentar. O Josemar, na realidade, ele é o grande parceiro nosso, lá que está em Cambará do Sul, bem na região. Tá? O Josemar está com uma touquinha aí, já está mostrando que deve estar um pouco frio, porque nós estamos falando de uma região fria, né, Josemar? Exatamente. E ele é o nosso grande parceiro lá na região. Ele é de São Paulo, né? Mora lá em Cambará já há 16 anos e é uma das grandes referências do turismo na região, na questão de justamente maximizar todas as atrações, dar cursos para o pessoal local.
Então, Josemar, eu queria te dar as boas-vindas aqui em nome de todo mundo, né? E você pode me corrigir se eu falei alguma bobagem até agora. E gostaria que você falasse um pouco da gente, justamente aqui do Parque Nacional de Aparados da Serra, do que eu já dei como introdução. Por favor, Josemar. Ok. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Isval. Boa noite, Sônia, o pessoal da Freeway. Muito bom estar com vocês. A gente já se encontrou muitas vezes em feiras Brasil aí afora, né? E agora nessa oportunidade de estar falando com a galera aí, né, que está interessado em conhecer os aparados da Serra. Ontem fez 4 graus, ontem à noite aqui em Cambará, deu uma mudança brusca aí de temperatura, não foi fácil, estava um sol, de repente caiu a temperatura, agora subiu de novo. E agora caiu à noite, já cai. Então, sempre em Cambará é gostoso para dormir, sempre cidade de serra, né? Sempre friozinho à noite, fica aquele aconchegante. Para quem gosta de vinho, tanto Bento, Gramado, Canela, toda a região aí, essa parte da serra aí, a temperatura fica gostosa no final do dia. E aí, tu falando do Itembezinho, né? Esse nosso gigante aí, nosso ícone aí da região, com certeza, né? O Parque Nacional de Aparados da Serra, com mais de 50 anos aí, né, já entrando aí quase na casa dos 60 anos, né, uma particularidade, porque tem muitos cânions no mundo que não tem essa vegetação, essas paredes próximas, né, esse verde que a gente encontra percorrendo essa trilha do Vértice, que essa trilha é onde você vê a nascente do cânion, né, o primeiro descair do cânion, e depois a segunda trilha, a trilha do cotovelo, onde você tem uma amplitude maior dele, você já consegue observar as paredes de 720 metros, né? Então, desculpa te interromper, Josemar. Veja bem, gente, praticamente, para você visitar o cânion de Itembezinho, são essas 3 trilhas que a gente tem aqui na tela. Tá? É até legal, eu gosto de enfatizar, porque o nível de fit de cada um sempre é diferente. E a gente gosta de dar a oportunidade de todos fazerem tudo que tem oportunidade. Então, se vocês derem uma olhada aqui na trilha do Vértice, que ela tem de ida e volta 1,5 km, né? Você avista 20% do cânion, mas você tem uma boa noção geral do cânion e você vê a cascata Véu da Noiva e a Cachoeira das Andorinhas. Então, por exemplo, se alguém falar, eu não gosto muito de andar, o que eu acho bacana dessas 2 trilhas primeiras, a trilha do Vértice e a trilha do Cotovelo, é que você anda de uma forma tranquila, né? São trilhas aonde não tem sobe e desce, porque você está caminhando pela parte alta do cânion. Tá? Então, isso é praticamente plano. Claro que tem a distância, 6 quilômetros, 1,5 km. Lógico, você tem que ter fôlego. Mas não existe muita dificuldade para você fazer essa trilha. Se você caminha bem, você vai e volta tranquilo, mesmo porque você vai observando, você vai analisando e vai também sentando e descansando. Né? Aqui, por exemplo, a gente pode ver um pouco à esquerda, né? A ver as trilhas um pouco que elas são planas. Tá certo isso, Josemar? Tá correto o que eu falei? Isso, as trilhas no Itembezinho, de todas elas, de visitação nos cânions, é a mais tranquila. Né? A parte do Vértice, boa parte dela é pavimentada, então é de muito fácil acesso para que todos conheçam. Aí a segunda parte dessa trilha, que é a trilha do Vértice ainda, para ver a Cachoeira das Andorinhas e a Cachoeira Véu da Noiva, a das Andorinhas de frente, daí já é um pouquinho mais irregular. Mas durante o percurso, o condutor sempre vai falando sobre fauna, flora, geologia, história, cultura local, tem sempre umas lendas bacanas aí, e a gente vai parando, tomando um fôlego, uma água, tem uma sensibilização. Então, não é um ritmo avançado. Então, por isso, em geral, toda a família pode vir, todo mundo consegue concluir a trilha mesmo, e caso alguém opte por não fazer, como a gente vai no parque para fazer as 2 trilhas numa mesma manhã, que é a trilha do Vértice e a do Cotovelo, dá para só fazer a primeira, que é a trilha mais curtinha, e aguardar no centro de visitantes,
que em uma hora e pouquinho, a gente está de volta, faz a visitação na trilha do cotovelo, retorna. Tem a possibilidade também de a gente pedir uma autorização prévia na unidade de conservação e ver se eles autorizam a gente entrar nessa segunda trilha. As pessoas que não têm uma mobilidade de fazer esses 6 quilômetros, a gente consegue um carro, 2 semi-bio, para levar até o final, observar também o cotovelo e depois retornar. Essa é uma atividade que depende da demanda deles, né? Tem a opção de ficar ali na sede, aguardando a gente fazer a trilha do cotovelo. Em algumas possibilidades, em geral, sempre a gente consegue, ele sempre tem um carro disponível, levar o pessoal com uma mobilidade um pouquinho mais reduzida lá no cotovelo e a gente celebrar esse momento lá, desse gigante com as paredes de 720 metros. Exatamente, esse é um dos mirantes, onde a gente vê, né, a dimensão do cânion do Itembezinho, cada um com uma particularidade, né? O Itembezinho, as paredes são mais próximas, ele dá uma impressão de cânion, assim, ele é mais confinado, exatamente com essa foto também, ali as paredes mais juntas, e a gente vendo o leito do rio lá no fundo, né? Então, ele dá uma impressão, assim, mais de cânion, assim. O Fortaleza, que a gente vai ver na sequência, ele é mais um vale, uma coisa mais aberta. De novo, olha aqui, exuberância da Mata Atlântica, da Mata de Araucária, né, as paredes rochosas, né, e ao fundo lá a Cachoeira Véu da Noiva. Nesse dia dessa foto está com pouquinha água. Nesses últimos dias aí está com bastante água. E na direita, a Cachoeira das Andorinhas. E aqui também, né, o Josemar, a gente aproveita já para olhar, que eu acho que é importante, para ver o fundo do cânion, né? Aqui é onde a gente tem talvez uma das trilhas mais famosas, que é a trilha do Rio do Boi, não é isso? Exatamente. Só que essa trilha do Rio do Boi, ela tem uma visão completamente diferente, porque ela é interna do cânion, não é? E é uma trilha para quem é forte na caminhada e gosta de fazer trilha, né? Mesmo porque você, para começar a trilha, você tem que se deslocar 50 quilômetros para ir e 50 quilômetros para voltar veja bem, não é caminhando, claro, mas é de carro. Aí depois a trilha, propriamente dita, ela é de 8 quilômetros, né? Fala um pouquinho da trilha do Boi para a gente, por favor. Exato. Não precisa ser um atleta para fazer a trilha do Rio do Boi, mas precisa estar habituado a ter caminhado umas trilhas de dia inteiro, de 8 horas, com caminhadas sobre pedras. A gente tem algumas travessias de rio, ó, esse caminhante está caminhando sobre algumas pedras, né? Também parando, conversando, fotografando. Não é um ritmo acelerado, mas tem um grau de desafio assim maior do que o Itembezinho e do que o Fortaleza. Essa foto é uma das travessias que a gente faz. Ali o condutor não reuniu o grupo, não pegou na mão, porque a gente tem a prática, reúne o grupo, todo mundo pega nas mãos e todo mundo se ajuda nessas travessias no interior. Então, tanto é uma imagem, uma visão assim, espetacular, as vistas de cima, lá dos paredões, quanto a vista do interior também, né? Se conseguir fazer os dois, faz realmente completo a região dos Aparados da Serra aqui de Cambará do Sul. Agora, o Rio do Boi, que ele vai por dentro do cânion, Josemar, o fato da altura, do nível de água dele não compromete às vezes? Como é que é isso? A gente tem um monitoramento, a gente tem uma régua que a gente sabe até que nível é seguro de a gente entrar com um grupo lá dentro, né? Então, a gente vai monitorando. Então, aquela semana foi muito chuvosa, tal. A gente não vai para o Rio do Boi, a gente dá umas outras opções de uns outros passeios que a gente tem na região para trocar esse passeio, porque às vezes a pessoa, né, se programa para fazer Itembezinho e Fortaleza e a trilha do Rio do Boi, que é o interior do cânion do Itembezinho. Então, às vezes, pode acontecer naquela semana, for muito chuvosa, a gente não conseguir. Mas daí a gente troca por outros passeios, mas daí fica o gostinho de quero mais de visitar a região de novo e fazer o Fortaleza, o Rio do Boi numa próxima oportunidade. Mas, no geral, o Rio do Boi ele é sempre rasinho, é isso? Em casos, é sempre raso. Água pelo joelho, água pela canela. Maravilha.
Então, e aqui são uma das paradas, não é isso, da caminhada? Isso. Do final da trilha do Cotovelo, aí a galera dá uma sentada ali para contemplar esse gigante, né? Ver as paredes ali na nossa frente de 720 metros. Aí tinha os gaúchos ali, hein? Todo mundo meio pilchado, meio fatiotado. Aqui passando na cidade, indo para os restaurantes, aí a gente vê muito disso, né? Aquele gaúcho, bigodudo, barrigudo, em cima de um cavalo, passando no centro da cidade. José Mari, me fala uma coisa, a trilha ela vai praticamente o tempo todo beirando os canyons? Essa trilha do Cotovelo, ela tem uma parte que é dentro da mata. Daí você afasta um pouquinho, né? Essa trilha de caminhada de 1 hora. Daí você chega perto da borda, se afasta um pouco, entra na mata de araucária, até sair bem nessa parte onde está a foto, que é o cotovelo, onde ele abre de novo para a gente ter a dimensão dessa curva, que o cotovelo é justamente o nosso cotovelo. Ele vem do vértice, faz essa curva forte, e aí a gente chega ali, mas quase toda plana, né? Tem um acesso bem bom ali para a gente estar fazendo, e diversos mirantes ao longo desse percurso. Legal, muito bem. Bom, aqui então, a gente vai... Então, acho que se a gente for falar do Parque Nacional de Aparados da Serra, só para a gente encerrar e passar para o outro, praticamente é isso. Alguma peculiaridade que você queira falar para a gente, Josemar? Dali, o Itembezinho ele é mais constituído de mata. Então, você tem uma visão assim, mais verde, né? Assim, e já o Fortaleza é uma região de mais de campo. Maravilha. Então, aqui então a gente vai entrar no Parque Nacional da Serra Geral, né? Observem aqui que é um parque mais recente, é um parque criado em 1992, né? Em termos de área, ele tem mais ou menos o mesmo número de hectares do que o Aparados da Serra, também faz divisa, mas mais para o lado norte do estado de Santa Catarina, e aqui o grande atrativo dele é o Cânion Fortaleza, né? Aqui, comparando praticamente de extensão, 7,5 km, é praticamente a mesma extensão do Itembezinho, mas de profundidade ele é mais profundo, né? O outro, o Itembezinho, tinha 700 metros, 720, e aqui o Fortaleza ele chega a 900 metros. E a largura dele, isso que é bem maior, por isso que dá a impressão de vale que o Josemar falou, né? Chega a 1,5 km de um lado para o outro. Tá? E aqui a gente também vai ter praticamente duas trilhas para a gente fazer, que é a trilha do Mirante, que também é 3 quilômetros ida e volta, né? Mas essa trilha que normalmente acho que todo mundo faz, porque você fazendo a trilha, você avista 90% do cânion, e é nessa trilha que eu falei para vocês que a gente avista a cidade de Torres, né? E tem a trilha também da Pedra do Segredo, que são 3 quilômetros de ida e volta, a mesma distância, para você ver a Cachoeira do Tigre Preto. Só que, em questão de visão geral do cânion, você tem uma visão de 20%. Aqui, essa foto é maravilhosa, a gente tem uma noção boa do que é o Cânion Fortaleza. Vamos lá, começa a falar para a gente, Josemar. Isso. Se você voltar à foto anterior... Essa? Isso. Essa. Aqui dá de ver a parede do outro lado. Pode fazer a próxima. Isso. Espera aí, tem várias fotos aqui. Aí. Essa é uma vista já lá da Pedra do Segredo. Essa é uma vista dos Campos Gerais, subindo para o alto do Mirante. Então, ali também, para quem, por exemplo, a ida para o alto do Mirante dá 1,5 km ida, 1,5 km volta. Dá uns 40, meia hora ida, uns 40 minutos, meia hora volta. E mais o tempo que a gente vai ficar onde foi batido essa foto, que é o alto do Mirante. Mas a gente tem uma alternativa que alguém assim que não queira caminhar esses 40 minutos subindo, né, para o alto do Mirante, tem o Mirante do estacionamento. E daí ali é uma trilhazinha de 10 minutos até a borda do cânion. Já tem uma visão bem interessante do cânion. Mas o interessante é tentar subir o alto do Mirante, onde a gente tem uma 80% de visão de todo o cânion da Fortaleza. Então, dali você consegue ver ele que é mais um vale, né? Ele é mais grandioso, ele é mais imponente.
O Itembezinho, a particularidade de ser mais fechadinho, mais um cânion confinado. Já o Fortaleza, quando a gente chega lá, a gente vai subindo e quando chega no alto do mirante, onde que você consegue avistar 80% dele, realmente é de tirar o fôlego, impressiona bastante. Aí é a caminhada de subida, com algumas pedrinhas, algumas rochas, um gramadinho, né? Então, essa é o modelo da trilha de subida para o alto do mirante, aí, essa trilha de 40, 45 minutos a subida. É o que eu Dá acho 1,5 legal. km, mais ou menos. O que eu Aí, acho legal. Pode falar, Ricardo. Desculpa. O que eu acho legal de comentar é que muita gente pergunta: Aparados da Serra, muito caminhada, ecoturismo, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu não consigo fazer. Eu já discordo, né? Qualquer um consegue visitar e ter acesso, ao menos, da visão geral. Aí o fato de você seguir mais para frente, fazer caminhadas mais longas e avistar mais, é só para você acrescer para quem pode fisicamente. Então, tanto o Cânion Fortaleza quanto o Cânion de Itembezinho, qualquer pessoa consegue acessar com certa facilidade. As dificuldades virão de acordo com a vontade de cada um, mas isso não quer dizer que quem não tenha um físico realmente 100% vai se sentir satisfeito com o que vê sem muita caminhada, né? Isso por causa depois da pandemia também, né? Estamos todo mundo gordinho, quantos meses em casa, né? Tem que começar a entrar na atividade de novo para entrar no ritmo, né? Pois é. Inclusive, em falar de pandemia, né, Josemar, eu acho que é importante a gente dizer nesse momento que tanto o Parque Nacional da Serra Geral quanto o Parque Nacional de Aparados da Serra, eles chegaram a ficar fechados, foram reabertos, né, no mês de julho, e eles estão fazendo todas as visitas com controle, né? Então, o número de visitas ao parque está sendo monitorado e feito com controle. Isso é importante a gente salientar nesse momento, né? Exatamente, né? Tanto a nossa hotelaria, né? Que a opção de vocês é o Cambará Ecotel, né? Então, todas as prevenções, assim, todo mundo teve que protocolar todos os procedimentos, né? Então, o Aparados da Serra foi o primeiro parque a abrir dos parques nacionais no Brasil. Então, teve um processo aí de todo mundo, todo o trade, né? Todos os prestadores de serviço se adequarem a essa realidade, para daí o parque se sentir seguro e começar a receber o visitante aí. Então, o Cambará está dentro dos procedimentos, está dentro dos protocolos, todo mundo está cumprindo direitinho, sabe? Luva, toda a parte de higienização aí, tá? O Cambará está fazendo o deverzinho de casa, tá bem legal. Uma foto anterior que tu tinha mostrado, ó, aí é uma foto do Alto do Mirante. Aí deve ser uma foto de primavera, porque está bem verdinho. E os campos de altitude aqui ao longo do ano, por exemplo, primavera, verão, verdinho. Daí no outono ele começa a ficar avermelhado, né? Que é a época agora, para ele ficar todo dourado, né? Para depois entrar primavera de novo e ele voltar nesse ciclo. Então, cada época do ano ele tem uma coloração diferente que a gente vê. Para a gente avistar torres, desse ponto, se você voltar mais uma foto, que daí a gente vai ver de fundo lá, isso lá ao fundo não está dando de ver bem, mas lá já, aqui em cima é o Planalto, lá embaixo é a planície. Lá no fundo, lá, a cidade de Torres, as falésias da praia de Guarita, de Torres, as dunas, a gente vê Lagoa de Itapeva, Lagoa de Sombrio, é uma visão espetacular de ver da altitude que a gente está mais ou menos a 1.200 de altitude ali, ver a parte do litoral ali, bem pertinho do Cânion 200 e já baixando a nível zero lá no litoral. Então, uma visão bem linda aí, o Cânion de um lado e a parte do litoral do outro. Aí a parte do buracão, que é esse gigante aí que é o Fortaleza. Josemar e Ricardo, tinha uma partezinha aqui, aproveitando que você estava falando de primavera, das cores, das mudanças da paisagem ao longo das temporadas diversas, tem gente perguntando como é a região em novembro, se é uma boa época para ir,
Você poderia falar um pouquinho sobre isso, que é quando a gente está programando o nosso grupo? Sim, ao contrário da Mata Atlântica, que é um pouquinho mais acentuado de inverno não chover muito e verão ser mais chuvoso, o Aparados ele não tem muito essa regra. Ele, ao longo do ano, ele é uma estação variável, né? Mas o clima já está bem mais gostoso, já está mais ameno. A gente chama que as principais chuvas aqui na região é final de setembro, início de outubro, ali que vem umas massas de ar quente do oceano empurrando a massa de ar frio mais para o sul de novo, então é uma parte mais chuvosa. Novembro é uma parte boa, de aproveitar a parte das águas, as partes dos rios, né, de poder se banhar nessa água de 1.000 e poucos de altitude que a gente tem, a temperatura está bem amena, gostosa, mas mesmo nessa época, à noitinha, sempre é bom um vinhozinho, uma comidinha gostosa, uma pousadinha boa. Porque eu acho que é importante falar, né, já que estamos falando aqui de temperatura, né, Josemar, que o inverno aí também é extremamente rigoroso, né? Você tem a beleza do frio, porque o sul a gente sempre gosta de ir para curtir o frio, né? Mas ele às vezes é bem agressivo, né? Quanto é que chega aí de temperatura? Ontem de manhã estava 4 graus, né? Pegou a gente de surpresa, nem o cambaraense estava acostumado ali, porque a gente já vinha de um verãozinho que estava acontecendo. É que a Serra Gaúcha, no inverno, tem todo o seu charme, o romantismo, né? Cambará, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento, Caxias, Garibaldi, né? Então tem todo esse charme do inverno na Serra Gaúcha, as cidades ficam temáticas, assim, fica muito gostoso, né? Mas o verão também, né? Era muita cultura da Serra Gaúcha no inverno, mas agora se descobriu que o verão também é maravilhoso aqui nessa nossa região. Maravilha. Cambará oscila, tem que vir para Cambará com tanto roupa de verão, uma coisa mais gostosa, uma roupa mais solta, mas trazer alguns agasalhos também, porque pode pegar a gente de surpresa. A gente não precisa correr para uma loja, tem lojas lindas aqui do sul do país, com bastante indumentária, bastante coisa legal aqui do sul, né? Mas é bom vir sempre agasalhado. Ô, Josemar, eu estou vendo aqui uma quedinha d'água aqui que eu queria que você falasse. É isso mesmo? Isso, subindo para o Alto do Mirante, essa é uma das cachoeiras, que é a cachoeira do Arroio Segredo. Né? Então, é uma cachoeirinha ali de uns 90, cada salto ali de 90, 100, cento e poucos metros de queda que ela tem. É uma cachoeirinha de volume menor, né? De água, assim. A gente tem umas cachoeiras mais fortes. Eu acho que nas próximas fotos você vai mostrar ali a Cachoeira do Tigre Preto. Aí uma foto do Fortaleza, do Itembezinho. Aqui a gente colocou os dois juntos para o pessoal ter mais ou menos uma dimensão, né, dos dois canyons juntos, para ver a amplitude realmente, como você falou, o Fortaleza, ele parece um vale, né, e o Itaimbezinho é aquele paredão cortado mesmo, que por falar nisso a gente podia já falar. Qual é a origem do nome Aparados da Serra, Josemar? Se você voltar uma foto, acho que vai aparecer ali, ó. E mais uma. Aí. Então, ali, tanto um paredão da direita quanto da esquerda, você vem caminhando no plano, né? Você vem caminhando no retinho e, de repente, ele descamba numa parede. Tanto que os antigos chamavam de peral, que era paredão de pedras. E Aparados da Faca, Aparados da Serra, é como os antigos chamavam, como se fosse a parada da faca, a parada a facão. Ele vem planinho em cima e aí ele apara a faca na lateral. Então, tanto na borda quanto na parede, como se fosse a parada a faca na distância, né? A parada a facão. Por isso, Aparados da Serra, porque é um aparado e descamba repentinamente. O nome do Itembezinho, ele vem do Tupi-Guarani, né? Que é Ita, que é pedra, Aimbé é afiado. Então, Itaimbé quer dizer pedra afiada em Tupi-Guarani. Porque os índios usavam essa formação rochosa, esse basalto que predomina na região, eles lascavam essa pedra para usar como um tecido de corte, para cortar o couro,
cortar algumas coisas que eles precisavam, né? Fazer a lança, fazer algumas coisas, eles faziam com essa pedra, que é a pedra basalto, que ela é cortante. Por isso que eles chamavam Itaimbé pedra afiada, pedra cortante. E Fortaleza, porque no alto do mirante, os índios gostavam de regiões altas, né? Onde que eles tinham uma visão de toda a região, né? Porque uma outra tribo que ia chegar, tinha muita fera, né? Na época, né? Tinha onça, tinha a onça preta, tem o puma, então tinha muita fera. Então eles gostavam de partes altas porque tinham uma visão. E aí os colonizadores foram vendo isso, né? Que os índios gostavam dessa parte alta, e lá no Fortaleza acabaram dando esse nome de Fortaleza como se fosse um forte, né? Como se tivesse uma visão e estivesse protegido lá. E por falar de fauna e flora, esses animais a gente não tem mais no parque, Josemar? Tem em abundância ainda, né? Tanto dos felinos, né, que é o puma, né, que é o puma concolor, a gente chama ele de leãozinho baio, leãozinho da cara suja aqui, mas é o mesmo que tem na América do Sul inteira. E jaguatirica, jaguarandu, né, vários tipos de felino. A gente não observa muito eles, a gente vê mais as pegadinhas deles, porque eles têm hábitos noturnos. Né? E dos seres humanos eles se afastam, né? Eles têm medo, né? Eles sabem que o ser humano oferece perigo para eles, mas a gente sempre vê uns vestígios deles ali, né? Dos felinos eles são muito ariscos, né? Então é difícil ver. A gente consegue ver outros animais, mão pelada, coati, às vezes uma jaguatirica passando, né? Dos canídeos a gente tem o lobo-guará, o graxaim, o cachorro vinagre, o cachorro do mato. O lobo-guará da nossa nota de R$ 200 agora, né? Exatamente. Que é muito raro ver. A gente tem registros, ele existe aqui na região ainda, mas é um bicho muito difícil de se ver, é muito raro de ver ele ainda, né? Maravilha. Bom, agora a gente deixa um pouco os dois canyons, né? Para a gente fazer a Rota das Cachoeiras. A Rota das Cachoeiras. Aventura. Parte da aventura, deliciosa e linda de paisagem, né, Josemar? Exatamente. Na realidade, é um passeio lindo de se fazer. É um passeio de dia inteiro que a gente faz. O deslocamento são feitos em carros 4x4, em Land Rovers, porque não é por estradinha que a gente faz esse passeio. Né? Vai pelos campos, atravessa rios, atravessa riachos, tudo dentro da Land Rover. Agora, claro, o carro ele chega praticamente em todas as atrações. Então, também é um passeio que não requer uma grande condição física sensacional, porque o carro chega em tudo. Mas você tem que estar predisposto para ter a chacoalhada da aventura, como o Josemar falou. Né? São 100 quilômetros de deslocamento de dia inteiro. Desenvolve para a gente um pouco o passeio, Josemar, por favor. Eu só vou te corrigir, Ricardo, que ela é de meio período, esse passeio. Geralmente a gente vai para os cânions de manhã, porque a melhor visibilidade é de manhã, a galera está mais disposta, um super café da manhã no Ecotel que a gente vai ter, daí parte para a trilha. E aí, na parte da tarde, um dos dias à tarde vai ser a Rota das Cachoeiras, que vai ser esses 100 quilômetros de percurso, passando na Cachoeira dos Venâncios, no Passo do S e no Passo da Ilha. Cachoeira dos Venâncios, a gente só faz a visitação. Quem quiser tomar um banho, entrar debaixo daquelas águas ali, tem uns panelões que dá para entrar com segurança também, tudo em pequenas caminhadas, bem curtinha. É mais o deslocamento e a aventura do 4x4 nessas estradas antigas da região, estrada de tropeiro, né, por dentro de fazenda, abrindo algumas porteiras, né, e as pequenas caminhadas para visitar os atrativos. Aí a gente faz o Passo do S e o Passo da Ilha, que são antigas estradas. Primeiro, antigamente os índios usavam essa passagem para atravessar a tribo e caçar, que são aonde que o rio ele forma esse espraiado ali dessas fotos. Ele abre e aí consegue se passar caminhando, de carro, a cavalo, aqui o pessoal da região. E aí virou um atrativo os carros estarem passando nessas antigas estradas aí.
Aí passava o índio, depois começou a passar o tropeiro, aí começou a colonização e hoje em dia são estradas antigas aí da região. Aí a galera curtindo um pôr do sol, né? Então a gente atravessa o Rio Tainhas por 2 vezes, no Passo do S e no Passo da Ilha. Aí a cachoeira do Passo do S, a gente faz a paradinha, faz a visitação nela por cima, uma pequena caminhada, a gente desce nos pés dela, aí ela está com um volume grande de água, ela aí choveu bastante, está quase uma Foz do Iguaçu aí. Aí a galera fazendo a visitação. Essas fotos que te mandaram lá, Ricardo, são umas fotos de um grupo que teve, de um grupo grande. Em geral, não tem tanta gente assim, não. Assim, ele é mais reservado, é um passeio assim, mais... foi um dos grupos que foi atendido, era um grupo maior, e daí a gente acabou mandando essas fotos aí para ti, mas, assim, em geral, tem pouca gente, assim, sempre cada um faz num horário, né, das Land Rover, aí ela não acaba encostando muito. Aí a Cachoeira dos Venâncios. Ainda mais na época que nós estamos indo, né? Nós não estamos indo em feriado, que Exatamente. É uma vantagem. E eu acho que é importante aproveitar e falar também que o Parque Nacional, tanto o de Aparados da Serra como de Serra Geral, ele não abre às segundas-feiras, né? Então, ele abre todos os dias, menos segunda-feira. Então, na realidade, dentro do nosso roteiro, é justamente na segunda-feira que a gente faz essa rota das cachoeiras. Porque dá para acordar um pouquinho mais tarde. Não é? E aqui então são as cachoeiras. A Cachoeira dos Venâncios, que é uma sequência de uns 5 degraus grandes ali. Aí voltando para o Parque Nacional de Aparados da Serra. E é isso um pouco da Rota das Cachoeiras que a gente vai fazer, né? Agora, essa foto aqui é justamente do nosso hotel em Cambará. Eu quis colocar o hotel de Cambará na nossa live porque eu acho que é um hotel bem bacana, principalmente porque ele tem o cuidado todo de sustentabilidade, né? Ele foi todo criado de uma forma sustentável, ainda de estar realmente numa região muito bonita, ser um dos bons hotéis lá da região, super confortável. Na realidade, ele está aqui à beira da estrada, ele está aproximadamente 2 quilômetros da cidade de Cambará. Ele é um hotel que tem 30 apartamentos. O Rio Grande do Sul está com um protocolo nos hotéis de utilização de 50%. É o que eles estão utilizando nos dias de hoje, né? Essa aqui é uma foto noturna do hotel. E aqui a gente tem o conforto, que é um hotel super confortável, super agradável, né? Muito espaçoso, bem com vários ambientes. Aqui o banheirinho super confortável. E aqui eu vou entrar também dentro das geleias especiais conhecidas lá de Cambará, que é os Sabores da Querência. A Cláudia, que é a proprietária, ela tem uma propriedade onde ela faz essas geleias orgânicas. Ela fornece para muitos hotéis lá da região, inclusive para o Ecotel, e é uma das nossas visitas. A Cláudia, não sei se ela está presente, mas ela não recebe grupos grandes, mas vai estar recebendo a gente. E eles têm umas geleias com sabores diferentes. Por exemplo, aqui, essa da direita, geleia de alecrim. E assim vão os sabores sendo diferentes e com frutas orgânicas que ela mesmo planta na região. E não é só geleia, ela tem um local extremamente agradável para você fazer a visita, para você comer uma tortinha que ela faz deliciosa, ou tomar um sorvete de frutas orgânicas que ela faz. Então é uma das nossas visitas que a gente vai, e claro, temos que levar uma
temos que levar uma geleinha, né, de lá, com certeza. De mirtilo, de framboesa, de frisales. A de alecrim deles, assim, nossa, tem uma de antipasto também, assim, tanto para refeição mesmo, quanto para um café da manhã, um breakfast, alguma coisa assim. Tem as tradicionais, né? E tem as gourmet, assim, é muito bom. A Dó, por causa da pandemia, eles ainda fazem a visitação lá, né, nos Sabores da Querência. O Vicó, a Cláudia, que são os proprietários, atendem, mostram a produção, mostram eu acho que vai estar na colheita de uma, acho do mirtilo, vai dar para saborear direto do pé o mirtilo. Eles fazem toda essa visitação. E antigamente tinha degustação. Agora, por causa da pandemia, não está podendo mais ter a degustação, mas a gente chegava lá e ficava encantado, né? Porque a gente degustava, aproveitava, conversava com os donos. O sorvete lá, ela está com várias novidades aí. O sorvete, uns cupcake lá, é de dar água na boca, assim, é de ficar... É muito legal. Legal. Agora, a Kelly está me mandando um WhatsApp aqui e eu estou de acordo. A gente vai dar de presente uma geleia dos Sabores da Querência para quem fechar a viagem hoje durante a nossa live. Está combinado? Ó, que chique. Hein? Pode até escolher o sabor. Combinado? Vocês vão pensando aí no sabor, que quem fechar a viagem aqui durante a nossa live já está com a geleia garantida. A gente encomenda com antecedência. Tá certo, Kelly? É isso aí, vamos agradar quem nos prestigia. É isso aí, acho bem legal. Aqui, gente, nós vamos passar um videozinho para vocês sobre o hotel, principalmente da sustentabilidade. E também vai aparecer a Cláudia aqui dos Sabores da Querência. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Aqui, esse trabalho que a gente desenvolve e a consciência que nós temos hoje da região e do foco do empreendedor, O Cambaraca Hotel está localizado em Cambará do Sul, na região nordeste do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, a 190 quilômetros de Porto Alegre. O atrativo da região são os dois grandes cânions. A cidade é conhecida como a Terra dos Cânions. E dois parques nacionais, o Aparados da Serra e o Serra Geral. A gente acredita que o grande parceiro nosso é o meio ambiente. Hoje nós temos a captação da água da chuva e também temos um poço. Então a gente tem uma água mineral. A água da chuva a gente utiliza em todo o entorno do hotel, utiliza dentro das unidades habitacionais, basicamente para descarga do banheiro. A principal energia hoje de aquecimento de água são as placas solares. A gente priorizou muito a iluminação natural. Praticamente o hotel não utiliza luz artificial durante o dia. Os resíduos orgânicos hoje no hotel nós coletamos e destinamos à compostagem, que da compostagem ele se torna adubo e a gente utiliza em toda a jardinagem do hotel. E os resíduos recicláveis a gente destina para cooperativas de reciclagem. Conheci essa questão da sustentabilidade aqui e vendo as ações que são feitas aqui dentro, né, consegui então absorver e tenho levado isso para minha casa. A gente faz, não todas, mas a maioria das ações que a gente pratica aqui no hotel, eu consegui absorver e consigo passar para os meus filhos, para minha família, né? Economia de luz, economia de água, isso a gente procura também fazer na casa da gente. E economiza no bolso também, porque quanto mais você economizar, menos tu gasta em dinheiro.
desenvolvemos projetos de fortalecimento do pequeno agricultor local, que a gente incentiva ele a produzir a sua pequena agricultura e a gente consome para destinar ao café da manhã do hotel. Nós produzimos geleias que eles utilizam lá nas elaborações do café da manhã, na elaboração de doces, de tortas. É como se fosse uma roda. Um sustenta o outro. Você precisa ter uma cadeia. Você não precisa ser autossuficiente em tudo. Você precisa ter parceiros que vão trabalhar com esse mesmo intuito, com este envolvimento. Nós ganhamos o prêmio de meio de hospedagem e também ganhamos o prêmio de top sustentabilidade. Os dois vieram muito a calhar para nós, porque é um reconhecimento nosso e a nível nacional, né, com entidades como a Abrastoa e o Ministério do Turismo, isso vem dar muita credibilidade para nós aqui. Sustentabilidade também é a chave do turismo, dos negócios. Falar em negócios hoje sem falar em sustentabilidade não tem futuro. Eu ser ético dentro dos 3 pilares que formam a sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. Com respeito ao meio ambiente, respeito à comunidade e todas as questões do entorno, nós desenvolvemos o projeto e isso vale muito a pena, porque garante a nossa sustentabilidade no local. Aqui. Bom, muito bem, parabéns ao Ecotel, né? É muito bacana a gente ver um hotel praticamente 100% sustentável, então a gente fica feliz. E vocês viram aí a Cláudia, dos Sabores da Querência, falando das geleias dela, como ela faz as coisas com amor, com carinho, e eu acho que isso é um pouco bem de todo mundo da região de Cambará, de Aparados da Serra e da Serra Geral. O povo local, você que é daqui de São Paulo, né, Josemar, que mora lá hoje, ele é muito acolhedor e ele valoriza bastante essa questão de proteção na região. Estou certo? Com certeza, né? Não gostam muitas vezes da queimada, da caça, né? Essas coisas assim. O nativo daqui, ele é muito da preservação, né? Ele é muito de cuidar, né? Uma coisa que era do pai dele, que era do vô dele, né? Então, essa parte da herança, da tradição, né? A preservação aqui é muito forte, ainda bem. Maravilha. Bom, agora, gente, a gente vai praticamente para o que eu chamaria de segunda parte, né, da nossa apresentação, que é a região de... eu estou vendo aqui, desculpa, vou pedir, uma falha, que eu escrevi São Bento do Sul, mas não é São Bento do Sul, ninguém me corrigiu, estamos falando de Bento Gonçalves, né? Peço desculpas, eu vou fazer aqui a correção, mas vamos para Bento Gonçalves, que é a região do Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pedra, tá? Que é uma região que foi praticamente criada pelos imigrantes italianos e que é muito rica em história, muito rica em cultura, gastronomia e, claro, podemos dizer que o grande legado dos italianos hoje na região são as grandes vinícolas, né? São as grandes vinícolas, as nossas maiores vinícolas, plantações e premiações, todos vêm da região lá de Bento Gonçalves. Então, eu gostaria de saber se o guia Magnani está aqui com a gente. Magnani? Magnani? Ele estava com dificuldade de conexão. E agora? Está me ouvindo? Magnani apareceu, estou te ouvindo bem. Todo mundo ouve bem o Magnani? Todos estão me ouvindo? Sim, Maravilha. sim. Maravilha. Sim. Então,
Vamos lá, gente. O Magnani, na realidade, ele é o nosso guia que cuida da gente na região de Bento Gonçalves, né? Pelo nome dele, Magnani, origem italiana, e na realidade ele, inclusive, mora lá no próprio Caminho de Pedra, que é um projeto que foi criado, que é muito bacana, que valoriza muito o pequeno produtor, a pequena propriedade, os locais, porque é uma delícia, é uma pequena região perto de Bento Gonçalves, onde a gente encontra desde vinícola, salumeria, que são embutidos, chocolates gostosos, a gente tem de tudo que traz a história da região. E aí eu acho que o Magnani, mais do que ninguém, é a pessoa indicada para contar um pouco disso tudo para a gente. Magnani, fala aí com a gente. Se apresente, por favor. Pois não. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, Josemar, bela apresentação. Valeu mesmo. Obrigado. Conheço o lugar, vale a pena vocês conhecerem mesmo. Bom, eu sou guia aqui em Bento Gonçalves já desde 2002. Bento Gonçalves, que é uma cidade que tem aproximadamente 120 mil habitantes. Estamos localizados na região nordeste do estado. Estamos localizados na Serra Gaúcha. Numa linguagem técnica turística, vocês estariam conhecendo a região uva e vinho. É um outro produto turístico comparando com a região das hortênsias, que é Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Bento Gonçalves também tem vários atrativos turísticos. Nós temos 5 rotas turísticas. Nós temos o Vale dos Vinhedos, os Caminhos de Pedra, os Caminhos de Eulália, o Vale do Rio das Antas e a Rota das Cantinas Históricas. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto cultural Caminhos de Pedra e o Vale dos Vinhedos. Pois não, Ricardo? O que é legal a gente dizer da região é que é bem bacana, porque eles se organizaram para essas rotas, mas essas rotas, todas elas se misturam, né? Isso, elas se sim. misturam porque é tudo muito próximo. Então, as vinícolas, o Caminho de Pedras, o Vale dos Vinhedos, as cantinas, é uma explosão de guloseimas, é uma explosão de comidas gostosas, principalmente italianas, e, claro, de degustação e de apreciação de um bom vinho, né? Então, isso que eu acho que é a grande coisa bacana, e dentro de uma região rural. Mais uma vez, a gente fala que a gente está indo para o campo, né? Fugindo justamente de aglomeração de muita gente pela época, né? Isso mesmo. E aqui, então, a gente fala dos Caminhos de Pedra, né, Magnani? Já tem as casas de pedra, né? Isso. Fala para a gente aqui do Caminhos de Pedra primeiro, por favor. Pois não. O projeto cultural Caminhos de Pedra, ele teve início em 1992, por intermédio de um diretor do Hotel da Londres, o senhor Tarcísio Miquelon, hoje o proprietário da rede de hotéis da Londres, juntamente com um arquiteto chamado Júlio Pozenato, que é um professor universitário, tem várias publicações referentes à arquitetura italiana. Então, esse projeto veio a aumentar a autoestima da comunidade. Ele está localizado a leste da cidade de Bento Gonçalves, aproximadamente 15 quilômetros da cidade. Esse projeto ele fez com que se restaurasse casas na comunidade. Até o surgimento desse roteiro, a comunidade ela era considerada a mais pobre de Bento Gonçalves, devido à quantidade de casas de pedras e madeiras que estavam sendo abandonadas. Com esse surgimento do roteiro, fez com que a autoestima da comunidade se elevasse, e quando a gente vai para aquela região, a gente acaba falando um pouquinho sobre a imigração italiana, comenta-se sobre as várias fases da arquitetura da imigração italiana. Em alguns momentos a gente para
visita internamente algumas casas, outras casas a gente detalha um pouco da arquitetura externamente. Dentro da comunidade, as pessoas não vivem só do turismo, tem plantação de pêssego, ameixa, uva, caqui, kiwi, possuem câmaras frias. E dentro da comunidade, a gente teria possibilidades de conhecer vários pontos turísticos. Vou citar alguns deles, tá? A Casa da Foto à Moda Antiga, a Casa da Ovelha, a Casa das Massas, da Tecelagem, a Casa do Queijo, a Casa do Chocolate, a Cantina Estrapasson, a Cantina Salvati, Cantina para Nós, é uma pequena vinícola familiar. E esse roteiro, ele pode ser realizado durante um dia ou durante meio período. Ok, Ricardo? Claro, ou também em vários dias, né? Para cada dia apreciar uma dessas casas. Geralmente, quando os grupos vêm a Bento Gonçalves, dependendo a quantidade de dias que vão ficar na cidade e dependendo da programação, a gente realiza esse passeio durante meio período. Mas se pode fazer essa visitação durante um dia e meio é o suficiente, tem como fazer a visitação. E rapidamente, a Casa das Ovelhas, o que é a Casa das Ovelhas? A Casa da Ovelha, ela está localizada num antigo hotel de 1917, a estrutura da Casa da Ovelha, e se tem possibilidades de ver várias atrações ligadas ao rebanho. Então, dependendo do horário que tu chega no local, tu pode ver a amamentação, tu pode dar de comer às ovelhas, tu pode participar da ordenha das ovelhas e também tu pode ver uma apresentação com Border Collie. Mais uma também, que é a falcoaria, onde se tem demonstração com um falcão e com uma coruja também. Maravilha. Bom, e aí depois, quando a gente sai do Caminho de Pedra, né, aí a gente vai falar das vinícolas. Ok. Né? Explica para a gente um pouco a história das vinícolas e como está esse mercado hoje, por favor, Eliandro. Ok. O Vale dos Vinhedos ele está localizado a oeste da cidade de Bento Gonçalves. Um está a leste, outro a oeste. Também gira em torno de 15 quilômetros do centro da cidade. É uma área que tem aproximadamente 81 quilômetros quadrados. Dentro do Vale dos Vinhedos, nós temos hotéis, pousadas, restaurantes, antiquário, ateliê, queijarias, bistrô. É considerado um dos 1000 lugares para se visitar antes de morrer. Ok? Dentro do Vale dos Vinhedos é que está localizado vinícolas de grande renome no mercado nacional, com estruturas para receber excursões, e outras optaram para receber somente particulares. Então, lá no Vale dos Vinhedos está localizado algumas vinícolas que eu vou citar que possivelmente vocês conheçam, que é a Miolo, a Valduga, a Alma Única, a Dom Laurindo, a Pisato, a Larentes, a Marco Luigi, a Dom Cândido e algumas outras. A gente vai para o Vale dos Vinhedos para falar um pouquinho sobre vinhos. Então, a gente sempre tenta quebrar certos tabus que algumas pessoas têm ou não têm o conhecimento referente a vinhos. A gente fala sobre técnicas de plantio, sobre curiosidades sobre vinhos, harmonização, acaba visitando alguma vinícola e aí lá eles falam um pouquinho o histórico dessa vinícola, os produtos que eles elaboram, as características dos produtos que eles elaboram. A gente tem uma pequena degustação de alguns produtos da vinícola e aí depois, obviamente, o objetivo que é a comercialização desse produto. Magnani, me dá uma estimativa de quantas vinícolas nós temos na região? Em Bento Gonçalves, aproximadamente 80 vinícolas. De muito pequeno, médio e grande porte. Bento Gonçalves é uma referência para vinhos finos no Brasil. Então, como é que surgiu o Vale dos Vinhedos? É bom ressaltar isso. Por meados de 92, começou a entrar no mercado nacional vinhos de excelente qualidade. E a Serra Gaúcha, num todo, ela não tinha essa percepção, ela não tinha esse foco de vinhos finos. Era somente vinhos de mesa, aquele vinho que tem gosto de uva e cheiro de uva. Diferente dos vinhos de hoje,
que passam pelo barril de carvalho e aí sente um aroma, um gosto de baunilha, couro, amêndoas, chocolates. Daí um grupo de donos de vinícolas se reuniram, montaram uma associação e fizeram daquele distrito uma referência para vinhos finos no Brasil. O que eu gosto de falar é que, mais uma vez, vendo dentro do lado do turismo, é que, independente de enoturismo, que é um enoturismo hoje que a gente pode dizer que desenvolveu muito, tanto pela qualidade dos vinhos, como pela visitação que cada vinícola hoje tem interesse, que não deixa nada a desejar de nenhum lugar do mundo, né, da região, a gente tem que dizer que, às vezes, tem gente que não aprecia tanto. E eu costumo dizer que isso também é o menos importante, porque a região é tão linda, né? É tão charmosa, é tão agradável, que o fato de você querer entender ou apreciar ou não um vinho acaba sendo o menos importante. Agora, de qualquer forma, até para não ficar uma coisa tão cansativa, a gente, durante esses 3 dias que a gente fica em Bento Gonçalves, a gente vai visitar a Miolo, né? Nós vamos visitar a Salton, que é grande tradição de vinhos espumantes, né, da região, e a Cristófoli, que é uma vinícola já menor e familiar, aonde nós temos, se tudo corre bem com o tempo, um almoço regado a muito vinho ao ar livre, né, no jantar dessa vinícola. Então, acaba atendendo para quem é amante de vinho e para quem também não aprecia tanto, porque só a beleza da região ela é sensacional. Tô certo, Eleandro? É isso aí? Tá certo, isso mesmo. A vinícola Salton, ela está localizada a norte da cidade. Eu vou mais ou menos orientando vocês para onde que nós vamos ir, tá? Está localizada a norte da cidade, aproximadamente também 15 quilômetros de distância da cidade. Os pontos turísticos são mais ou menos nesse raio, em torno de 20 quilômetros, 15 quilômetros. É considerada a maior vinícola familiar do Brasil. Ela teve início em 1910. Ela começou as atividades no distrito que ela está localizada hoje. E ela veio para o centro da cidade. A cidade cresceu, a vinícola cresceu e eles tiveram que retornar para esse distrito e lá construíram a maior vinícola familiar. Nessa visitação, a gente pode ter noção a que nível está o investimento das vinícolas para que a gente possa realizar vinhos de excelente qualidade na nossa região. Além de uma estrutura, a gente pode ver a estrutura de engarrafamento por cima de passarelas. A gente tem arte pintadas dentro da vinícola, uma arquitetura totalmente diferente que outras vinícolas têm. Tem um relógio de sol e a grandiosidade dela impressiona. Já a vinícola Cristófoli é uma vinícola familiar, está localizado próximo da Salton, mas está localizada na Rota das Cantinas Históricas, que é uma das outras rotas turísticas, e lá eles têm uma estrutura bem menor do que a Salton. Mas os vinhos deles, algumas vinícolas são de pequeno porte, mas os vinhos de excelente qualidade. E as vinícolas de grande porte, muitas delas, o produto de ataque, de comercialização, às vezes nem é esse vinho mais top, sim vinhos de prateleira de mercado, sucos de uva, que está em alta no Brasil, e também espumantes. Muito bem, gente. A gente está correndo aqui um pouco contra o tempo. Estamos falando muito, mas esperamos que de uma forma bacana para vocês. Com certeza, porque a audiência está firme, viu? Está firme, está muito interessante. E legal. Mas, de fato, né, foi dentro de um time bacana. Maravilha. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer aqui o Josemar, que aqui está sempre falando com carinho da região lá de Aparados. Agradecer também o Guia Magnani, que está sempre com a gente lá na região. Muito obrigado. Uma viagem bem bacana. E eu quero saber já quantas geleias a gente tem para encomendar, Kelly. Né? Então, olha, depois dessa live, eu espero que amanhã
Tenha muitos e-mails aí pedindo reserva. Ricardo, se pedindo geleia, né? Ricardo, da mesma maneira que o Josemar também comentou, a nossa região, ela também está preparada para receber os turistas, para receber os teus clientes. Todos os lugares que a gente for visitar estão seguindo protocolos. A nossa região, ela foi premiada, ou seja, a nossa cidade, ela foi premiada com um selo que estão nos estabelecimentos comerciais, pelo fato de seguirem todo um protocolo de segurança. Então, vocês podem vir tranquilos, a gente está preparado para receber vocês e, inclusive, a gente montou toda uma programação bastante ao ar livre para que vocês se sentissem mais seguros ainda. Maravilha. Então, gente, então é isso. Ricardo, mais uma partezinho, antes de... Eu estou falando sem vídeo aqui porque minha internet está ruim, mas antes de dispensar os dois importantes e queridos guias, né? Tem algumas perguntas. Tem algumas perguntas que a gente não respondeu ainda. E faltaram algumas perguntas já paradas também que não foram respondidas. Mas, enfim, vamos finalizar aqui com a parte dos vinhedos. Okay. A Dagmar está perguntando qual é a época da colheita das uvas e que o turista pode participar dessa festa. Então, a colheita geralmente acontece de janeiro a março. O auge da colheita começa em fevereiro e vai até metade de março. Então, agora estão finalizando as podas, depois vai começar a brotação, vai ter a poda verde, a formação do cacho, maturação e colheita. Então, infelizmente, agora a gente não vai ter essa possibilidade de entrar num parreiral e comer uva. Certo. Tá bom. Então, a gente vai ter que ter outra viagem. Olha, uma dica, Ricardo, quem sabe fazer um período de colheita, de vindima. Eu acho. E assim, várias vinícolas oferecem a pisa da uva. Ei, meu Deus do céu, hein? Coisa boa, hein? Eu tô aqui na vinícola, você não sabe? Assim, depois eu vou beber o meu. Muito bom, Kelly. Mas, Ricardo, te organize e vem para cá num período de colheita que o teu público com certeza vai curtir pra caramba. Maravilha, vamos sim. Né? Agora, na realidade, no mês de novembro, a gente já vê a parreira com o fruto, não é isso, Leandro? Não. Ainda não? Infelizmente não. Tu vai ver um pequeno cachinho, mas nada daquela beleza que a gente mostra para o turista quando é o período de colheita. Tá certo. Legal. Mais alguma pergunta? Eu vou pedir também para a Kelly tirarem o pessoal do mudo, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário a viva voz. E, enquanto isso, vou fazer a pergunta que não foi respondida da parte dos aparados, que queriam saber, estou procurando aqui quem que perguntou, se em novembro cadê o nosso amigo Josemar? Está aí, né, Josemar? Você comentou, Josemar, que tem uma época que fica dourada e outra que fica verde a vegetação, né? E perguntaram se em novembro como vai estar dourada os campos de cima, exatamente. A gente já vai estar mais na primavera, então ele vai estar verdejante. Ele agora saiu de um vermelho intenso e agora ele está dourado. Então, já nas próximas, né, que a gente já está no final de setembro, vem a tal da chuva de São Miguel, né? Aí a gente começa agora desse dourado, já começar a ficar verdinho, tudo verdejante. De novo, tudo dá uma empolgada, porque é o verde do sagrado, do coração, da Mãe Terra, né? Então, fica tudo mais bonito. Cada época tem a sua particularidade, mas na época do roteiro vai ser tudo verdinho. Legal. Ótimo. Lindo e gostoso. Então vamos tomar... Josemar, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu gostaria de saber se a Cláudia, lá das Geleias, ela trabalha também com produtos diet.
Boa pergunta! Boa Muito pergunta. boa pergunta. A Cláudia, você tá participando ou não? Olha, sinceramente, Josemar, você sabe responder? Sim, sim. Eu sou intolerante à lactose. E então ela sempre prepara umas coisinhas bem gostosas lá pra gente lá. E eu e a minha esposa, minha família, nós somos veganos também. Então ela tira de letra essa parte aí. Ela manda muito bem lá. Ou seja, Comidinha então para todos os tem gostos. geleia diet. Tem geleia Diet, diet. orgânica. Uhum. Então pronto, não tem mais desculpa. A senhora pode vir com a gente. Muito obrigada. A geleia já está garantida. A geleia já está É garantida. claro, sem dúvida. Já pensou chegar lá e não poder trazer uma geleia? Verdade. Tá certo. Verdade. Que delícia! Muito bom, gente. Eu fiquei com muita vontade. Eu não conheço. Que lugar incrível, riquíssimo, de muita cultura, beleza, gastronomia, vinho. Muito bem feito. Fiquei com vontade. Acho que muita gente aqui também ficou. E tem muita gente que já conhece, né? Que eu vi nos comentários do chat. Já vieram aqui para a região, né? Um senhor pegou e falou que pegou 3 dias de chuva, não conseguiu visitar nada naquela época que ele veio, né? Dá na hora de voltar. Inclusive... Foi o Zanoni, não sei se ele está aí ainda. Zanoni, se você estiver aí ainda, você tem que voltar e fazer essa viagem com a gente, que você vai adorar, viu? Tenho certeza. Porque ele conheceu Praia Grande, que foi a cidade de baixo, e agora é uma oportunidade de conhecer Cambará, que é a cidade de cima. Com certeza ele deve ter vindo, mas ele passou, né, por aqui. Daí essa é uma oportunidade de ficar já um pouquinho mais aqui em Cambará também. Já que conheceu lá embaixo Santa Catarina, Praia Grande, agora conhecer um pouquinho mais de Cambará aqui do sul, na região dos Aparados, aqui do Rio Grande do Sul. Sim. Sim, Fiquei impressionada com com as cachoeiras, muito, muito lindas, né? A gente às vezes fica pensando em lugares como Chapadas, né? E no sul, essas encantadoras cachoeiras, incrível, realmente. Isso aí. Opa, temos mais alguém aí para falar com a gente. Dagmar? Não. Quem que está aí para falar com a gente? Não, o que a Dagmar comentou, eu acho que foi unânime no chat, né? Quem não conhece quer conhecer e quem conhece quer voltar. Na verdade, essa viagem para a região dos Aparados, né? A gente fez muito, assim, grupos, em várias etapas da nossa trajetória da Freeway. Mas é um lugar tão especial, tão maravilhoso, né? E combinando com essa região dos vinhedos, que também nós precisamos prestigiar o nosso vinho, né? Nós temos vinho muito bom. E como disse o Ricardo, é uma região belíssima, independente do vinho, só a paisagem, a cultura já merece a visita. Então, é um destino que a gente tem que voltar a visitar, revisitar e apresentar para aqueles que não conhecem, acho que constantemente, porque é imperdível, é maravilhoso, né? É um outro Brasil, né, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Muito lindo. Isso aí. Então, acho que vamos chegando ao final, né, Ricardo? Acho que agora as perguntas já foram respondidas, né, Kelly? Sim, sim. Foi muito esclarecedora, tivemos poucas perguntas, foi bem rica mesmo. Muito obrigada a todos, né, vocês que participaram, nossos clientes aí que estão sempre com a gente, aos guias, Josemar, Ricardo e o Magnani. A gente, com muito esforço, conseguiu que o Magnani apresentasse magnificamente. Ia dar certo. Verdade. Isso aí.
Foi perfeito. O seu áudio, seu vídeo, foi perfeito. Deu tudo certo. Muito bom. Quando a Obrigado pessoa a tem bom todos coração, também. tudo funciona, né? Sim. É isso aí. Grande. Maravilha. E hoje é dia do abraço a cliente. todos, Me obrigado. sopraram aqui. Isso. Obrigada, cliente. Hoje é dia do cliente. Obrigada, cliente. Isso aí. Se fosse vocês, não estávamos aqui. Com certeza. E nada melhor Muito que vender obrigada. viagem, hein? Nós estamos bem, né? Apesar de tudo, vender viagem é muito bom. Gente, olha, É eu gosto de verdade. dizer, a gente dentro do mercado, né, passando por um período tão difícil, que me parece, que eu acho que o pior já passou, não é? Que a gente começa a vir para uma flexibilização e para uma diminuição dos casos agora, e a gente acho que conseguiu ter o controle. Para a gente que está dentro do mercado, realmente, ver os clientes começarem a voltar, porque, graças a Deus, cada um no seu momento, mas estão começando a voltar. Para a gente que viveu a vida do turismo, vocês não sabem o valor que vocês têm para a gente. Então, nada melhor do que realmente fazer um agradecimento especial para o cliente e para vocês que estão assistindo a gente num dia do cliente aqui nessa live. Muito obrigado a todos vocês. E todos nós somos clientes. Todos nós somos clientes. É verdade. É isso Muito aí. obrigada. Foi excelente. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também de estar com vocês. Estou bem feliz e aguardo vocês aqui na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves e Aparados da Serra. Perfeito. Boa noite a todos. Josemar. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigado. Obrigada. Noite, obrigado. Até a próxima live, quinta-feira. Tchau, Até gente. a próxima. Isso aí, quinta-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.